Olá pessoal, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o karma. O termo karma tem as suas raízes no sânscrito, uma língua clássica ancestral do Nepal e da Índia. Ele se refere ao princípio de causa e efeito que está presente em várias filosofias e religiões, como o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, entre outras tantas. Em sua essência, o karma significa ação ou feito e é uma compreensão profunda da lei universal que liga as nossas ações passadas, presentes e futuras. De acordo com esse princípio, cada ação que realizamos, seja ela física, mental ou emocional, cria uma espécie de energia que retorna a nós em forma de consequências. Essas consequências podem se manifestar nessa vida ou em vidas futuras, para o caso daqueles que acreditam no processo de reencarnação. O karma não se trata apenas de punição por ações passadas, como muitos podem pensar. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo das nossas escolhas e intenções. É um mecanismo de aprendizado e crescimento, onde somos responsáveis por nossas ações e as suas repercussões. A compreensão do karma está intimamente relacionada à lei de causa e efeito. Assim como uma semente plantada leva ao crescimento de uma árvore, as nossas ações geram consequências que podem ser imediatas ou surgir em momentos futuros. Essa conexão entre a ação original e as suas consequências é princípio essencial do karma. A ideia do karma pode parecer complexa, mas é uma das bases fundamentais de algumas tradições espiritualistas. Ela nos lembra da importância de nossas escolhas e comportamentos, incentivando-nos a agir com sabedoria e responsabilidade. No conceito reencarnacionista, o karma é considerado como uma força que determina as consequências das ações humanas, tanto nesta vida quanto em vidas passadas e futuras. De acordo com essa visão, as pessoas colhem os resultados de suas ações passadas e presentes que influenciam o destino e as experiências futuras. A ideia de karma, ou causa e efeito, foi popularizada no mundo ocidental a partir das traduções de obras indianas no século XIX, bem como pelo Espiritismo e obras da Sociedade Teosófica. Através do esforço pessoal e da prática do bem, acredita-se que as pessoas possam amenizar os efeitos negativos do karma e evoluir espiritualmente. O karma serve como uma base para a busca de sabedoria, da compaixão e do autoaperfeiçoamento. Além disso, ele também pode ser compreendido como um conceito que molda as crenças e práticas de algumas religiões, fornecendo uma estrutura para entender o propósito e o significado das experiências humanas. O karma e a lei de causa e efeito são semelhantes. Ambos são princípios fundamentais que abordam a ideia de que toda ação gera uma reação. A lei de causa e efeito refere-se à ideia de que toda ação tem uma consequência correspondente. Isso significa que as ações que tomamos têm resultados ou repercussões em nossas vidas e no universo como um todo. O karma é um conceito encontrado principalmente no hinduísmo, budismo e outras religiões e filosofias espiritualistas orientais. Refere-se à lei de causa e efeito aplicada à nossa experiência ao longo de várias encarnações. Embora os termos lei de causa e efeito e karma possam ter nuances e contextos específicos em diferentes sistemas de crenças, eles compartilham a mesma ideia fundamental de que as nossas ações têm consequências e que as nossas escolhas moldam as nossas vidas. Ao contrário do que muitos pensam, o karma não é sempre negativo. Essa é uma percepção equivocada que algumas pessoas têm sobre este conceito. O karma abrange tanto as ações positivas quanto as negativas, e as suas consequências estão diretamente ligadas às nossas escolhas e comportamentos. Assim, se praticarmos boas ações, ideias edificantes e atitudes positivas,
criaremos karmas positivos, que trarão resultados benéficos para nós e para os outros. Da mesma forma, quando as nossas ações são negativas, egoístas ou prejudiciais, geramos karmas negativos, e isso nos trará consequências desafiadoras e dolorosas. É importante entender que o karma não é uma punição imposta por uma entidade externa, mas sim uma lei natural que governa as consequências das nossas próprias ações. Somos responsáveis pelos atos que influenciam diretamente a nossa vida e de outros. O karma é um conceito abrangente que engloba tanto ações positivas quanto negativas, e cada uma delas contribui para moldar a nossa jornada espiritual e a nossa evolução ao longo do tempo. Saber sobre o próprio karma é um processo de autoconhecimento e profunda reflexão. Existem algumas maneiras de obter insights sobre o karma individual. Em primeiro lugar, a autoanálise é essencial. É importante olhar para as nossas ações passadas e atuais, os nossos padrões de comportamento e as nossas motivações. Perguntas como: que tipo de energia eu tenho emitido para o mundo ao meu redor? Ou então, quais são as principais lições que enfrentei ao longo da vida podem nos ajudar a começar a compreender o nosso karma. Além disso, podemos buscar orientação espiritual através de práticas como a meditação, que nos permite acessar um nível mais profundo de consciência e compreensão. Ao acalmar a mente, podemos perceber padrões sutis em nossas vidas e como eles podem estar relacionados ao nosso karma. A observação de eventos recorrentes em nossas vidas também pode nos dar pistas sobre o nosso karma. Se enfrentamos desafios semelhantes repetidamente, isso pode indicar a necessidade de aprender certas lições específicas ou de corrigir comportamentos passados. Uma consulta com monges, guias espirituais ou médiuns também pode oferecer insights valiosos sobre o karma individual. Eles podem nos ajudar a interpretar sinais e padrões que podem estar ligados às nossas experiências passadas e como elas podem estar influenciando em nossa vida atual. É importante lembrar que o karma não é um conceito estático e imutável. Ele está em constante evolução e podemos influenciá-lo com as nossas ações e escolhas no presente. Em resumo, saber sobre o próprio karma requer autoanálise, reflexão profunda e práticas espiritualizadas. É um processo contínuo de compreensão e crescimento que nos ajuda a caminhar em direção a uma vida mais consciente e alinhada com os nossos valores e propósitos. Nós temos o poder de mudar o karma, mas o mais importante é entender que esse processo não é simples e nem imediato, uma vez que o karma é o resultado das nossas ações pretéritas e das consequências que elas geraram. Ao praticarmos ações positivas e altruístas no presente, podemos começar a criar um karma mais positivo e benéfico para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. Por exemplo, se nos esforçarmos para ser mais compassivos, generosos e cuidadosos com os outros, plantaremos sementes de karma positivo que podem gerar melhores resultados no futuro. Além disso, o karma também está associado à intenção por trás das nossas ações. Se agirmos com boas intenções, mesmo que os resultados imediatos não sejam exatamente como esperávamos, ainda assim criaremos um karma positivo. A intenção de fazer o bem é uma força poderosa para transformar o karma. No entanto, é importante ter paciência e perseverança nesse processo de mudança de karma. As ações positivas podem levar tempo para surtir efeito e nem sempre veremos os resultados imediatos. É um trabalho contínuo de autoaperfeiçoamento e de autotransformação. Também devemos lembrar que algumas situações de karma podem ser mais complexas e desafiadoras de lidar. Certas experiências podem ser o resultado de ações passadas muito intensas e profundas, exigindo um esforço maior para transformá-las. Nesses casos, é importante ter em mente que enfrentar e aprender com essas experiências
também faz parte do processo de mudança do karma. Nós também devemos considerar a relação entre karma e o livre-arbítrio. Se o karma é frequentemente entendido como a lei de causa e efeito, onde as nossas ações passadas geram consequências que afetam a nossa vida presente e futura, nesse contexto pode surgir a questão sobre o papel do livre-arbítrio. O livre-arbítrio se refere à capacidade que temos de fazer escolhas e tomar decisões independentes. É a liberdade que possuímos para agir de acordo com a nossa vontade, os nossos valores e as nossas convicções. A relação entre karma e livre-arbítrio está na forma como as nossas escolhas e ações presentes influenciam o nosso karma futuro. Embora o karma possa ser influenciado pelas ações passadas, nosso livre-arbítrio permite que façamos novas escolhas e mudemos o nosso curso de ação, o que, por sua vez, pode afetar o nosso karma. Por exemplo, se uma pessoa enfrenta uma situação desafiadora devido a ações negativas no passado, o seu livre-arbítrio lhe oferece a oportunidade de agir de forma diferente agora. Ao fazer escolhas mais positivas no presente, ela pode começar a transformar o seu karma futuro em uma direção mais benéfica. No entanto, também é importante reconhecer que nem sempre temos o controle total sobre as circunstâncias externas que enfrentamos. Às vezes, somos confrontados com situações que podem ser resultado do nosso próprio karma passado ou de condições que estão além do nosso controle imediato. Portanto, a relação entre karma e livre-arbítrio envolve um equilíbrio entre a responsabilidade pelas nossas ações e a compreensão de que também estamos sujeitos a influências externas e ações passadas. Resumindo, o karma e o livre-arbítrio estão interligados em nossas vidas. Nossas escolhas e ações presentes têm o poder de mudar o nosso karma futuro, mas também devemos considerar as condições externas e as consequências das nossas ações passadas. Encontrar este equilíbrio entre responsabilidade e aceitação é fundamental para uma compreensão mais profunda da relação entre karma e o livre-arbítrio. É dizer que o karma será sempre o resultado das boas ou más escolhas feitas através da utilização do livre-arbítrio. Não podemos esquecer que existem os karmas coletivos e os karmas individuais. O karma coletivo e o karma individual são conceitos que se relacionam e têm diferenças significativas, mas podem estar interligados. O karma coletivo diz respeito às ações e consequências de um grupo ou comunidade como um todo. É o resultado das interações e comportamentos coletivos ao longo do tempo. Por exemplo, uma sociedade que valoriza a cooperação e a compaixão pode experimentar um karma coletivo positivo, com um ambiente mais harmonioso e equilibrado. Por outro lado, um karma coletivo negativo pode surgir em uma sociedade onde predomina a violência, a ganância e a injustiça, levando a conflitos e desequilíbrios sociais. Enquanto isso, o karma individual refere-se às ações e consequências específicas de uma pessoa em particular. É o resultado das escolhas e atitudes individuais, seja qual for o contexto coletivo. Cada indivíduo é responsável pelo seu próprio karma, e as experiências que enfrenta estão diretamente relacionadas às suas ações passadas e presentes. No entanto, esses dois tipos de karma estão interligados. As ações individuais podem afetar o karma coletivo e vice-versa. Por exemplo, as ações coletivas de uma sociedade podem influenciar as oportunidades e desafios enfrentados por indivíduos que fazem parte desse grupo. Da mesma forma, as escolhas e atitudes de um indivíduo podem ter impacto no ambiente e nas interações coletivas em que está inserido. Além disso, quando falamos em karma coletivo, é importante lembrar que ele também pode ser influenciado pelas ações de gerações passadas, criando um acúmulo de karma ao longo do tempo. Buscar por ações boas e positivas, tanto individualmente quanto coletivamente, pode contribuir para uma sociedade mais saudável e harmoniosa. E para concluir, vou compartilhar algo que me intrigou enquanto eu pensava no conteúdo deste vídeo.
Será que acreditar no karma automaticamente nos leva a aceitar a reencarnação como verdade? Eu não sei se essa resposta é tão fácil e clara. Por um lado, o conceito do karma faz todo sentido em um contexto de reencarnação. Se nossas ações têm consequências, então é lógico pensar que essas consequências podem se desdobrar em vidas futuras, proporcionando-nos novas oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. No entanto, a mente humana é um emaranhado de mistérios e contradições. A ideia de reencarnação pode desafiar as nossas noções convencionais de existência após a morte. Como podemos saber com certeza se vivemos várias vidas? E se existir apenas uma vida? Como explicar o conceito de karma? Essa desconfiança nos coloca em uma encruzilhada filosófica, onde a razão e a fé, que deveriam caminhar em conjunto, parecem se confrontar. Acreditamos no karma como uma lei cósmica que governa as nossas ações, mas tal crença necessariamente implica em aceitar a reencarnação como sua consequência? Por mais que busquemos respostas definitivas, talvez a beleza e o mistério da espiritualidade residam justamente na ausência de respostas definitivas. É possível que cada pessoa encontre a sua própria verdade, a sua própria forma de entender o karma e a sua relação com a reencarnação, ou mesmo a falta dela. Assim, essa desconfiança sem respostas nos convida a explorar a nossa espiritualidade com uma mente aberta, respeitando as crenças e perspectivas dos outros. Afinal, a jornada espiritual é única para cada indivíduo, e é nessa busca que encontramos significado e propósito para as nossas vidas, sejam quais forem as incertezas que possam surgir. E é isso, pessoal. Fiquem à vontade para compartilhar o que pensam sobre o karma e a reencarnação aqui embaixo nos comentários. Se quiserem que eu fale sobre outro assunto relacionado à espiritualidade, também deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por estarem aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!